mostrando aqui, a gente entende bem como que foi a questão da carta, como Paulo recebeu as notícias e provavelmente quem foi que levou a carta de Paulo aos Coríntios, essa carta, essa primeira carta. Toda a carta de Paulo aos Coríntios, ela tem diversos assuntos. No primeiro dia que nós, antes de entrar no primeiro capítulo, nós fizemos uma introdução da carta. Eu vou só recapitular um pouco para a gente, como é o último capítulo, para a gente entender o que se passava, o que se fala nessa carta e quais são os principais assuntos, amém? Tem aqui dividido em 6 partes, são 6 assuntos diferentes. O primeiro assunto é divisão ministerial, divisões que havia na igreja, entre os irmãos. Os irmãos, alguns preferiam uns do que outros, que é aquela questão que Paulo vai perguntar sobre quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, né? E por que eles diziam entre eles, está no capítulo 1 até o capítulo 4, dizendo que uns preferiam de Paulo, outros preferiam Apolo, e eles diziam, uns é de Paulo, outros de Apolo, como se tivesse um partidarismo dentro da igreja. Né? Então, eu quero só fazer não é uma introdução, mas é um resumo do final para a gente entender por onde a gente passou e o que a carta ela quer dizer para essa igreja, também os problemas. Então, o principal problema, o primeiro, é a divisão entre os irmãos. A igreja tinha preferência. É como se na igreja aqui na Renovo de Cristo, alguns preferissem o pastor Geraldo, outros preferissem o Bruno, outros preferissem o presbítero Agnaldo, outros preferissem a pastora, e ainda tinha aqueles que preferiam Cristo. Que era a situação aqui, né? Como se Cristo estivesse na terra. Bom, todos nós temos que preferir Cristo, mas Cristo deixou os seus servos para serem as suas testemunhas e fazer com que a igreja avance. Então nós não podemos dizer, eu não tenho pastor, eu não tenho líder. Quem diz que não tem pastor e não tem líder, irmãos, é uma tribulação. Vive por aí causando problema. Porque ele não obedece a ninguém. E ele diz, obedeça a Cristo, mas se você perguntar, Cristo está aí do seu lado, você está ouvindo ele agora? O que ele está mandando você fazer? Aí é perigoso a pessoa dizer, eu ouço a voz do meu coração. Pronto, pior. Não é mesmo? Então Cristo, irmãos, ele trabalha através dos seus servos. Então nós nem podemos ter servos de Deus como preferência, dizendo, não, eu só acredito quando o pastor Geraldo prega. Ou quando a pastora prega. Se a pastora mandar fazer alguma coisa, eu faço. Mas se o pastor Geraldo mandar, eu não faço. Aí Paulo vai dizer que está errado. Porque todos nós somos apenas servos de Cristo. Trabalhamos em prol da obra dele. Mas se a gente não puder obedecer a ordem de alguém que Cristo estabeleceu como um líder para direcionar a igreja, nós não vamos conseguir obedecer a Deus. Então, um dos pontos era essa questão da divisão dentro da igreja, essa preferência entre alguns líderes. O segundo ponto é a imoralidade sexual na igreja, ao ponto de que Paulo vai dizer, olha, é uma vergonha, tem um rapaz aí dentro da igreja que ele se deitou com a madrasta, e vocês se orgulham, e vocês não estão ligando para isso. Ou seja, o pecado dentro da igreja destrói a igreja. Então Paulo vai corrigir isso também. Paulo vai chegar a dizer assim, olha, eu, em espírito, estou com vocês, expulsem esse rapaz da igreja. Ele ainda usa uma expressão difícil de entender, mas depois a gente, hoje não dá, né, a gente só vai dar uma, né, que entregue ele a Satanás, para que a sua alma seja salva. Alguns dizem, como assim uma coisa dessa? É dizendo, para de proteger ele, entregue ele para que ele sofra as consequências dos seus atos, e aí possa se arrepender e ser salvo. Porque é mais ou menos como um filho, quando o pai fica adulando um filho que está dando trabalho, que é desobediente e tal. O pai está adulando ele, preparando ele para se tornar pior. Um dia alguém não vai adular ele. Um dia alguém vai castigar ele sem amor. Né? É aquilo que se fala, olha, se você protege seu filho, o policial lá fora não vai proteger. O bandido lá fora, se ele cometeu um mal contra o bandido, não vai ter a misericórdia que o pai tem. Então, às vezes, o pai tem que ser duro, por amor. O Paulo está dizendo, seja duro com ele, põe ele para fora, tira ele da membresia da igreja. Então, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que gostava muito das questões espirituais, mas não combatia o pecado da igreja, pelo menos aqui mostrando nessa questão.
Então, um também dos assuntos era esse, o caso e aqui está até o caso do incesto, sexo com a madrasta. Um enteado tendo relações com a madrasta e era crente. Então, a igreja não pode fechar as portas para ninguém. E a igreja não pode sequer impedir alguém de entrar. Mas a igreja pode impedir essa pessoa de fazer parte da membresia da igreja, de participar de grupos, participar de trabalho, de liderança. Uma pessoa como essa, numa situação como essa, não pode estar dentro da igreja trabalhando ativamente. Então, esse também é um problema da igreja de Corinto. 3. Processos judiciais entre os irmãos. Os irmãos estavam tudo no STF. Né? Pastor Geraldo, assim, né? Vai sair ali no final do culto, não viu batendo no meu carro. Aí eu vou conversar com ele, rapaz, não estou podendo, estou bem apertado, foi sem querer, você tem que entender. Estava pensando no pastor Geraldo, porque eu sei que ele vai ficar de boa. Aí eu vou lá, você não vai pagar não? Não, então tá bom. Pode esperar que vai chegar lá na sua casa uma intimação. Nós vamos conversar lá no fora. Os irmãos, não estou dizendo que era essa situação lá, mas coisas desse tipo. E Paulo vai chegar a dizer, olha, o mais humilde dos irmãos dentro da igreja é melhor para julgar a causa entre vocês do que o juiz lá fora, porque ele é um ímpio. E Paulo vai chegar a dizer, vocês não sabem que a igreja julgará o mundo? Como que o mundo pode então estar julgando a igreja? Uma contradição. Então aquilo que se acontece dentro da igreja, se resolve dentro da igreja. Às vezes quando um membro está com problema com o outro, tem que chamar o pastor e falar, pastor, vem cá, tem um problema aqui. Orienta, aconselha, vamos ver se a gente consegue resolver o problema. Mas Paulo diz, é uma vergonha, irmãos em Cristo, estarem procurando a justiça de ímpios para julgar causas entre irmãos. Né? Então, não sei, né? Eu espero que não, mas existe também, às vezes esse dia eu estava conversando com alguém, né? E uma pessoa que se dizia crente, mas não era crente. E aí como é que faz agora? Ele nem da nossa membresia não é. Se diz crente, mas não é crente. Não dá testemunho de crente. E ele vai para a justiça atrás de mim, pode ir. São situações diferentes. Mas nós aqui, eu com a Flávia, eu com o pastor Geraldo, tivemos um desentendimento. Não temos condições, como irmãos, desentendimento vai ter sempre. Em muitos lugares. Mas dentro da igreja, Paulo diz, o mais humilde dos irmãos que tiver aí é mais sábio e melhor para ajudar uma causa dessa do que um ímpio lá de fora. Então também esse é um assunto que Paulo imagina, cara, a igreja de Corinto era uma igreja muito boa, governo espiritual, mas não estava tendo condições de resolver problemas internos da igreja. Então, alguns dos motivos da carta são esses. 4. Problemas matrimoniais. E aí aqui diz aqui ainda, né, assim, colocam aqui, porque realmente diz exatamente isso, cônjuges que negavam não ter relações com seus cônjuges. E Paulo vai ensinar, né, dizendo assim, o marido nem sequer, quando diz marido, é com a esposa, vice-versa, os dois não têm mais direito um que o outro, no casamento. Nem sequer pode fazer um jejum sem comunicar um outro. Porque você já não é mais dono do seu corpo. E para que o inimigo, Paulo vai ensinar dessa forma, para que o inimigo não encontre espaço para tentar nenhum dos dois, os dois têm que manter o outro tranquilo. Vocês entenderem? Sangue, achar assim, sangue da cabeça, ficar muito nervoso. Entendeu, né? Né? Sossegado. Por quê, irmãos? Porque quando existe esse tipo de coisa no relacionamento, né Yuri? Começa a ficar meio nervoso, irmãos. Começa a ficar um negócio meio... E às vezes aí acha espaço, o inimigo acha espaço lá fora para investir. Entende? Né? Eu sempre costumo, quando falo desse assunto, eu costumo dizer o seguinte, olha, você almoçou aquela comida maravilhosa. Está satisfeito, aí você sai, está passando, está lá na vitrine lá da lanchonete, lá, uma coxinha, acabou de sair linda. Aquilo dá até enjoo, porque você está satisfeito. Então você não vai, vamos dizer assim, ter desejo de se alimentar fora, se você já está alimentado. Trocando em miúdos, todo mundo está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, né? Está entendendo?
E às vezes, irmãos, é um problema. Tem casais que entram em problemas graves, o casamento às vezes acaba por falta de sabedoria. Né? O varão diz, eu estou querendo ver Deus, estou querendo ter uma vida espiritual assim, daquela de ver anjo na minha frente. É 40 dias de jejum. Vai ver anjo, mas não vai ver mais a mulher. Não é verdade? E vice-versa. Então tem que ser tudo com sabedoria, irmãos. Quando casa, um já não é mais dono, cada um já não é mais dono de si próprio. A Bíblia diz, os dois se tornarão uma só carne. Então também foi um problema aqui que Paulo teve que ajudar os irmãos ali, que pelo jeito a coisa não estava boa. Oh Deus. Profanação da ceia do Senhor, irmãos. A gente lê todo o mês, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Então o povo estava participando da ceia desordenadamente. Eles não tinham uma regra, não tinham uma orientação, né? E até aquele momento, tudo bem. Quando Paulo ensina, a gente erra enquanto a gente não sabe. Quando você sabe, você já não pode mais errar. Então, eu acredito que a partir do ensino deve ter mudado, né? E isso serve para nós até hoje. Nós temos todo mês a leitura da ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23 a gente lê, né? Para instituir aquilo que é a ceia. A ceia é o símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Então não se pode fazer algo de tamanha importância de qualquer forma, como se estivesse em casa, num banquete. E Paulo vai organizar essa situação também. Aqui não está, mas também um dos assuntos também está no capítulo 11 e também, se não me engano, no capítulo 14, que é em relação à forma como Paulo orienta a igreja em relação às mulheres. É um assunto bastante delicado. Mas foi no dia que a gente explicou aqui, eu acredito que ficou bem entendido, né? Mas não significa também que o que eu disse vai convencer aqueles que entendem o contrário. Mas nós não estamos aqui para provar nada e nem mudar o pensamento de ninguém. Nós temos um entendimento, e o entendimento é que Deus usa quem Ele quiser. Que por falta de uma pessoa, Deus não vai deixar outros perecer. Não é mesmo? Não estou comparando, tá? Claro que não. Mas por falta de alguém para instruir o profeta Balaão, só tinha mula. Deus usou a mula. Certo? Por quê? Porque Balaão estava perdido. Não sabia o que estava fazendo. Estava cego pela promessa do ganho que o rei lá prometeu para ele. E o anjo no caminho, ele poderia morrer, irmãos. O anjo poderia matá-lo ali. Né? E não tinha ninguém para orientar ele. Então o que aconteceu? Deus usou o que tinha. Era uma mula. Não é verdade? Deus alimentou Elias com corpos. Deus usa quem Ele quiser, irmãos. E o que a gente entende é que no contexto em que Paulo estava orientando essa igreja precisava... Já viu aquela palavra que diz assuntos extremos, medidas extremas? Não é mesmo? Às vezes o assunto não é fácil, então você tem que lidar com ele de uma forma mais rigorosa. Né? Então eu entendo aqui que Paulo precisava orientar essa igreja e organizar coisas que estava fazendo com que essa igreja pudesse se perder na fé e se tornar uma igreja totalmente perdida. Então, nesse assunto, eu entendo que Paulo estava orientando por causa da necessidade da igreja. Né? As pessoas ali poderiam estar tendo problemas porque, talvez, quem sabe, as mulheres estavam querendo se sobrepor aos homens. A igreja, irmãos, nem mulher deve querer se sobrepor ao homem, nem homem deve querer se sobrepor à mulher, nenhum deve querer sobrepor ao outro. Na igreja nós devemos respeitar e amar e até mesmo receber a correção, até mesmo de uma criança, se estivermos errados. Uma criança pode vir te corrigir se você estiver errado. Se você tiver humildade e entendimento, você vai aceitar a correção. Não é verdade? Eu sempre costumo dizer, quando o pai ele corrige o filho e depois ele percebe que corrigiu injustamente, o pai tem que ter humildade de ir lá para o filho. Tem gente que fala que não, o filho tem que ouvir, acabou. Não. Você errou, tem humildade de chegar lá e reconhecer o filho. O pai errou. O pai estava errado. Não existe certo ou errado. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, dentro de uma igreja, se uma irmã tiver a palavra de Deus, ela tem todo o direito, irmãos, de pregar, de ensinar, de passar sim, com certeza. Da mesma forma um irmão, da mesma forma uma criança. Eu, quando fui líder lá dos jovens lá, ficaram meio assustados comigo, né? Porque eles estavam muito acostumados com aquilo. Vieram me perguntar, quem vai ser o pregador? Eu falei, olha, o pregador vai ser aquele que prega por amor,
aquele que não cobra, e eu não quero ninguém aqui porque é famoso. Se não tiver ninguém, nenhum de vocês vai pregar. Fica tudo apavorado. Porque o dono da palavra não é a pessoa, é Deus. Deus usa uma criança, Deus usa um jovem, Deus usa uma mulher, Deus usa quem Ele quiser. Ah, mas tem os homens de Deus a quem Deus levantou. Muitas das vezes eles já estão corrompidos, acostumados com o ganho. E aí, no fim, Deus trouxe realmente uma pessoa de Deus. Foi uma bênção. Mas às vezes, irmão, nós temos que mostrar isso para ele, dizer não. Então, não é porque você acha que você é alguém que você tem direito de fazer. Deus usa quem Ele quiser. Então não existe dentro da igreja maior nem menor. Jesus disse, olha só, Jesus sendo Jesus, irmãos. Deus na terra disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então por que vocês estão querendo ser um maior que o outro? Né? Chegando próximo do final da vida de Jesus, ele foi e lavou o pé do discípulo, mostrando que humildade. Mostrando que ele estava pronto a servir. Então Deus vai usar, irmãos, na igreja quem Ele quiser usar. E quem estiver na brecha. Tá? Eu não está marcado aqui, e eu tenho certeza, né? Não tenho certeza, porque não foi eu que escrevi, mas eu acredito que pularam isso daqui, porque não deixa quieto. Né? Mas está na carta, irmãos, aos Coríntios aqui também esse assunto. Amém? 6. Ignorância quanto aos dons espirituais. É uma das coisas que até hoje todo mundo fala muito sobre isso. Né? O povo de Coríntios tinha uma questão que o entendimento deles em relação aos dons espirituais era bem difícil de compreender. Então Paulo vai organizar a igreja, porque pelo que parece a igreja não tinha uma organização. A igreja, todo mundo profetizava ao mesmo tempo, falava em língua ao mesmo tempo, e Paulo chega a dizer assim, olha, se chegar um não crente entrar na igreja com vocês dessa forma, ele vai dizer que vocês são loucos. Porque não faz sentido o que vocês estão fazendo, isso não é um culto. Um culto é organizado. A Bíblia diz que é um culto racional, a gente sabe o que está fazendo. Não é irracional. Né? Então, o resumo da carta, irmãos, é isso daqui. Tá? Esses são os assuntos, é lógico que bem resumido. Né? Esses são os assuntos, a gente gastou mais de 16 dias. Porque teve capítulo que foi mais de um culto para a gente conseguir passar ele com calma. Tá bom? Então, o capítulo 16, irmãos, Paulo vai começar aqui dizendo sobre a coleta. Coleta aqui, irmãos, era uma oferta mesmo levantada, que a igreja estava levantando por orientação de Paulo para ajudar os crentes que estavam em Jerusalém, que estavam passando uma situação muito difícil. Os motivos eram vários, mas perseguição, porque eram cristãos, estavam sendo perseguidos, tanto por judeus como pelos poderosos de Roma. E você sabe que no meio de uma perseguição, às vezes quando acontece, isso está acontecendo hoje, na Coreia do Norte, por exemplo, quando eles pegam e prendem um cristão, aquele cristão é preso, vai trabalhar escravo. Se ele tinha casa, ele perde. Se ele tinha um comércio, ele perde. Tudo que ele tinha fica para o governo. Então, a miséria se estabelece muito rápido quando acontece esse tipo de situação. Então, aqui, nos primeiros versículos já, o motivo é esse, amém? Vou começar lendo aqui o primeiro versículo, que diz, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, quando ele diz, ora, quanto, ele está falando aqui porque esse aqui é um assunto da carta que ele recebeu, certo? Então ele está dizendo, ora, quanto àquele assunto da coleta, vocês vão fazer o seguinte, que é para o santo, fazei também o mesmo que ordenei para as igrejas da Galácia. Então aqui já dá para entender que Paulo estava mandando ordens para todas as igrejas estarem juntando uma oferta para ele levar para Jerusalém para ajudar o povo que estava lá passando necessidade. Versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, Paulo estava programado para ir, e enquanto eu ainda não estou indo, vocês organizem todo o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? É domingo, né? Para nós aqui é segunda-feira, não é verdade? Né? Mas para eles, o primeiro dia da semana era domingo. Então, no domingo era o dia que eles se reuniam para cultuar, para participar da ceia do Senhor. E no domingo, quando estavam todos reunidos, Paulo disse isso aqui, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte
A parte de quê? Digamos que eu ganho R$ 500 na semana de salário. Então, no final da semana, no domingo, eu vou separar uma parte do meu ganho, isso que o Paulo está dizendo mesmo, uma parte do meu ganho e depositar no gasofilácio da igreja, no caixa da igreja, na salva, enfim. E pôr a parte toda semana para juntar um montante, para quando Paulo viesse, levar esse montante junto com os outros montantes das outras igrejas para levar para Jerusalém. E aí ele vai dizer aqui, interessante isso aqui, irmãos, não era um valor estipulado. Né? Não era um valor estipulado, olha, era conforme a sua prosperidade. Se eu ganho 100, dou conforme eu posso dar. Se eu ganho 500, eu dou conforme eu posso dar, irmãos. Isso daqui, de certa forma, embora muitos querem discutir em relação ao dízimo, é o que Deus fez, 10% daquilo que você ganha, daquilo que você tem, que é o seu orçamento. Por que 10%? Porque quem ganha 100 vai dar 10. Quem ganha 1.000 vai dar 100, é proporcional. Está entendendo? Uma forma muito simples de fazer uma arrecadação sem tirar mais de quem pode dar menos. E também sem deixar aquele que pode dar mais à vontade. Então Paulo vai usar aqui, irmãos, a mesma fórmula que Deus usou para instituir o dízimo. Você vai dar conforme a sua prosperidade. Quem pode dar mais vai dar mais, e quem pode dar menos vai dar menos. Mas o fato é que todos devem contribuir, né? Verso 3 diz: e quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Versículo 4 já. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Ou seja, chegando lá, ele vai organizar quem vai levar. Mas se valer a pena, ele entender que deve ir, aqueles que vão junto com ele para levar essas ofertas para Jerusalém. Ou seja, irmãos, a igreja sempre foi um local onde todos, isso daí é desde a igreja primitiva, todos têm que ter em comum o direito de se alimentar, de dormir, de se vestir. As nossas igrejas, até hoje eu sei disso, porque a nossa faz, e eu creio que a grande maioria faz, que é ajudar aquele que a gente sabe que está passando por necessidade. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, ou quem sabe fazer e não faz, comete pecado. Então, por que a igreja, para que serve vamos dizer, o recurso da igreja? Primeiro, para manter ela, certo? E segundo, para ajudar aqueles que precisam, né? Se a gente souber de alguém que está passando necessidade, falta de mantimento, ou digamos que uma família que já está há 3 dias com a luz cortada, e estão tomando banho no frio, e estão lá na vela, e a igreja sabendo disso, não fizer nada, irmãos, pode ter certeza, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E Paulo, sabendo da necessidade dos irmãos de Jerusalém, ele organiza essa coleta. E não é só na igreja de Corinto, ele diz, nas igrejas da Galácia. A Galácia não é uma igreja, é uma região. É como dissesse assim, na região de Jandira, Barueri, Carapicuíba, as igrejas que tiver por ali, vai também fazer a arrecadação para a gente levar. Então a igreja sempre trabalhou dessa forma, e é a forma como Deus quer. A gente vê lá no livro de Atos, e ficou muito famosa essa situação pelo fato de Ananias e Safira mentirem o valor lá da venda. Mas não é esse o assunto que eu quero, entrar em Ananias e Safira. Mas o fato é que ali demonstra como a igreja se preocupava uns com os outros, ao ponto de Barnabé, ele vender tudo que tinha e catar o dinheiro e depositar na igreja. Aparentemente, parece que Barnabé tomou a decisão de fazer o que os discípulos fizeram com Jesus, abandonar tudo e seguir. Então, se ele abandonar tudo e segue, ele vai fazer igual Eliseu fez, quando Elias foi lá e chamou Eliseu. Matou os bois lá e vai ficar tudo para trás. Bora. Entendeu? A minha vida já não é mais essa. Então, a igreja, desde o primeiro momento em que ela surgiu para servir uns aos outros. Então, uma igreja que não pode servir ou não sabe servir, ela, de certa forma, não é uma igreja. Né? Versículo 5, irmãos, aí já vai mudar aqui, aí vai começar a passar algumas orientações, amém? Diz assim, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia,
porque tenho que passar pela Macedônia. Versículo 6. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Verso 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ou seja, às vezes a gente está de viagem, a gente passa por casa de alguém, toma um cafezinho, né? E Paulo está planejando essa viagem. Ele não está fazendo assim, sem planejamento. Eu preciso passar pela Macedônia, eu tenho que passar, ele fala que eu preciso passar, algum assunto ele tinha que resolver por lá, e depois eu quero ir até vocês, mas eu não quero simplesmente chegar, dormir, passar um dia ou dois e ir embora. Pretendo passar um inverno. Eu não sei quanto tempo é o inverno dele aqui, mas deve ser o inverno de todo mundo. Dura aí 3 meses, mais ou menos, né? Então Paulo planejou ficar aqui um tempão com eles. Aí ele diz no verso 7, porque não vos quero agora ver de passagem, mas quero ficar convosco, eu já li, né? Um tempo, se o Senhor permitir. Verso 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Você vê, irmãos, é interessante como que Paulo tem convicção da... Paulo, irmãos, ele é um empresário de Jesus. Pronto, vamos dizer assim. É aquele camarada que recebe uma missão, ele tem que levantar um negócio, ele tem que deixar aquilo funcionando. E porque ele chama de porta. Paulo vê o crente, aquele que pode ser salvo, como um lucro do seu trabalho. É assim que ele vê. Então ele abriu uma grande porta onde? Em Éfeso. E ele diz o quê? Ficarei por em Éfeso até o Pentecoste. Ou seja, eu vou ficar um tempo aqui, porque me abriu uma porta. Eu entendo que essa porta não é uma porta de trabalho. Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não é algo que seja material, mas eu acredito que deve ter aberto uma porta de ganho de alma. Digamos que... vou usar um exemplo aqui. Hoje a gente vê menos. Mas eu me lembro antigamente que tinha famílias, que eram famílias que pertenciam a uma determinada religião, e ali não entrava o evangelho de jeito nenhum. E às vezes, por um motivo, uma enfermidade para a morte, que aquelas pessoas não viam lá na sua religião algo que pudesse reverter aquela situação, ou uma esperança, e aí vinham fazer o quê? Pedir uma ajuda para o irmão, que é daquela vila, para o pastor daquela igrejinha. Isso era uma porta aberta, irmãos. Para o evangelho, uma porta e uma porta grande. Eu não sei que porta é essa que Paulo está falando, mas ele entende que alguma chance de conversão, de ganhar a alma se abriu, e ele vai dizer que existe o que aqui? Uma resistência, não é verdade? Ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Mas ele não explica o porquê. E ele diz, e se for Timóteo, vede que esteja sempre sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Aí ele diz aqui que se Timóteo for, é interessante isso aqui, irmãos, eu fico vendo a forma como Paulo era com os seus obreiros, né? E era uma equipe muito, como é que eu vou dizer assim, trabalhadora no Evangelho, que às vezes, olha só para você ver como que é isso. Se tem um trabalho a ser feito aí, o pastor Geraldo vai, e eu falo, eu vou também, eu fico mais confiante. O pastor Geraldo vai, a pastora vai também, vamos lá. Aí vira os dois para mim e diz, a gente não vai poder ir, mas a gente precisa que você vá. Fala, rapaz, com vocês eu até ia, mas sozinho. Não é verdade? E eu fico vendo, irmãos, esse Timóteo, porque até lá na carta de Paulo a Timóteo, Paulo está ali exortando Timóteo a se encorajar, porque Timóteo estava sozinho. Uma coisa é você andar acompanhado com um Paulo da vida atrás de você. A hora que o negócio fica pequeno, você faz o quê? Vai, Paulo. Não era assim que os discípulos faziam? Quando a coisa ficava feia, o que eles faziam? Acordava Jesus, como o pastor pregou aqui domingo. Ou corriam atrás de Jesus e falavam, aquele demônio a gente não consegue expulsar não. E Jesus vinha e dava aquele suporte que eles não tinham. Então eu acho interessante, irmãos, porque Paulo está enviando Timóteo aqui, caso ele vá, né? Versículo 9, porque, versículo 10,
E se for Timóteo, se for significa que, pode ser que não vá, né? E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco. Na tradução NVT, aqui sem temor não deixe faltar nada para ele, dá suporte para ele. Que ele não venha aí ter medo de ter falta de alguma coisa. Porque ele é missionário, ele é trabalhador da obra, ele não pode estar aí preocupado. Será que eu vou ter janta hoje? Será que eu vou ter onde dormir? Então, sendo um trabalhador da obra, cuide dele. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E Timóteo, pode ser que Timóteo vá sozinho na frente. Né? Na carta de Paulo, Timóteo parece que ele estava em Éfeso. E Éfeso não era um lugar fácil de trabalhar, irmãos. E ele era pastor de lá. Então, quando a gente vê essas coisas, irmãos, isso daqui, para nós, é como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, se eu quiser te usar, nem sempre você vai estar junto com alguém. Te dá reforço. Às vezes você vai passar por situação sozinho. O presbítero Aguinaldo contou um testemunho aqui uma vez, que aonde ele morava em Itapevi, tinha uma casa lá que o inimigo se manifestava numa pessoa lá, dia sim, dia não. E disse que ele estava meio assim, meio temeroso, e quando se manifestava lá, ele ficava quietinho aqui para ninguém nem descobrir que tinha alguém em casa. E um dia bateu na porta. E não teve jeito, irmãos, ele teve que ir. Está entendendo? Ele teve que ir. Então Deus pode, em um momento ou outro, colocar a gente numa situação que a gente vai olhar e falar, liga para a pastora, a pastora nem em casa não está. Liga para o pastor Geraldo, liga rapaz, você não sabia não? Aconteceu um problema, eles... Liga para alguém, não tem ninguém rapaz, é tu e tu mesmo, vai lá. Pode acontecer, irmãos. Não é verdade? É lógico que não é nós que vamos, mas Deus é que vai na nossa frente, só que o nosso corpo vai, e a gente sabe que está indo. Então o medo bate. Mas, uma coisa a gente tem que ter certeza. Se Deus está enviando, irmãos, Ele capacita aquele que Ele envia. Timóteo, pela carta de Paulo, dá a entender que Timóteo, às vezes, passava por alguma medo, aquela responsabilidade grande nas costas. Então, Paulo envia Timóteo e já envia uma recomendação. Então, a igreja, às vezes, para crescer, irmãos, a gente vai ficar numa situação de que se colocar quase que na fogueira. Então, hoje é o ensinamento, está ali o irmão Bruno, que está crescendo na fé, amanhã Deus pode chamar ele, como foi falado aqui na reunião, e dá medo mesmo, não é verdade? A responsabilidade vai subindo de acordo com aquilo que Deus vai te confiando. Mas Deus confia porque é Ele que vai na frente, não a gente. Tá? Então, Timóteo aqui, Paulo está mandando ele, provavelmente, pode ser que ele vá. Versículo 11 diz, portanto, ninguém o despreze, ainda falando de Timóteo, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então, talvez aqui Timóteo nem estava com Paulo, talvez estava de outro lugar, porque Paulo está dizendo que também está esperando ele. Então aqui ele vai dizer, ninguém o despreze. Irmãos, é uma coisa interessante, a gente costuma dar muita honra para quem a gente acha que é maior, e às vezes não dá honra para aquele que a gente acha que é melhor. Ao ponto de Paulo dizer que ninguém o despreze. Né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes tem aquelas pessoas que a gente julga ser mais espiritual do que os outros. Não é verdade? E a gente acaba fazendo divisão entre uma pessoa e outra. Mas, irmãos, todos somos iguais. Todos somos iguais. E todos merecemos o mesmo respeito diante de Deus. É lógico que tem honra para esse e honra para aquele. Mas se alguém está sendo enviado, irmãos, em nome de Jesus, para uma determinada obra, essa pessoa tem que ser recebida com honra. Com honra. Para que ele mesmo não venha ter dificuldade em fazer aquela obra. Eu imagino a dificuldade que meu Deus, que ficou no lugar de Moisés, o Josué teve. Porque o tempo todo ele tinha Moisés do lado dele. Mas quando Moisés saiu de cena, ficou ele. Então, às vezes, as pessoas olham desconfiadas, dizendo, é fulano que vai ficar de pastor? Aqui nós não temos esse problema, irmãos, mas nas igrejas de ministério grande, o que os pastores sofrem quando assumem uma igreja não é brincadeira. Rejeição, desconfiança. Não são muitas das vezes recebidos com a mesma alma daquele que está saindo. E aí ele vai ter que batalhar, lutar para conquistar o coração daquele povo e dizer, eu também sou servo de Deus, estou aqui para trabalhar. Mas é errado.
Paulo está dizendo o que aqui? Olha só o verso 11. Porque, portanto, ninguém o despreze, mas acompanhe, esteja do lado dele. Ou seja, o apoie naquilo que ele foi para fazer, né? Verso 12. E acerca do irmão Apolo, roguei muito que fosse com os irmãos, ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. E ninguém é obrigado a fazer nada. Apolo falou: vou não. Vai lá, Apolo. Está lá, o Timóteo está chegando por lá. Você é um camarada aí, né? Segundo diz os teólogos, ele era mais eloquente, né? Camarada mais. E amado também, né? Em Corinto. Porque diziam, uns são de Paulo, outros de Apolo. Então ele era alguém aqui que era. Mas ele disse: vou não. Não vou, e Paulo disse: não vai mesmo. Decidiu, não vai. Quando lhe for melhor a ocasião, ele vai. Não adianta forçar ninguém a fazer nada, mas. Não é verdade? Ninguém pode fazer nada forçado. Se ele quiser pedir a Deus confirmação, se ele tiver dúvida, quem vai decidir vai ser ele. Mas ninguém pode descer o óleo na cabeça de alguém sem ele querer. Ninguém pode impulsar alguém a alguma coisa sem ele querer. E nem ser enviado para fazer nada sem ele querer. Porque aquele que forçar alguém a fazer alguma coisa passa a ser responsável por qualquer coisa que aconteça com ele. Então Paulo entendeu. Ele não quis ir, não vai. Tranquilo, né? Versículo 13 diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Aqui, varonilmente é portai-vos como homem, né, mas seja sujeito, homem. Aquilo que Davi disse para Salomão: seja homem, né? E essa questão de ser homem não é a questão de ser homem masculino, não. Ser homem, pessoa de palavras, seja pessoa honesta, seja pessoa que tenha caráter, né? Então, portai-vos aqui como pessoas que têm caráter, pessoas que sejam verdadeiras. Ele diz: fortalecei-vos. Versículo 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A gente sabe que o livro de Coríntios é o livro do amor, né? No capítulo 13, se não me engano, 12 ou 13, Paulo vai ali falar, quando ele termina de falar dos dons, ele entra no maior dom, que é o dom do amor. Então, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Irmãos, se nós fazermos alguma coisa dentro da casa de Deus, irmãos, e isso não for com amor, Paulo vai chegar a dizer, nesse capítulo onde ele fala do amor, que se você pegar tudo que você tem, dá aos pobres, mas não tiver amor, de nada vale. Então, o princípio de tudo é o amor aqui. Então, tudo que vamos fazer tem que ser com amor. Vamos fazer um culto? Vamos fazer com amor. Vamos fazer uma obra, uma caridade para a igreja? Tem que ser com amor. Porque quem faz com amor, irmãos, nem sequer quer que alguém saiba. Não é verdade? Se você sabe que alguém está passando uma necessidade e faz aquilo com amor, o seu desejo não é receber algo em troca, no caso, aplausos ou não. O seu desejo é ver aquela pessoa abençoada, sanada a sua necessidade. Então, tudo que for fazer, faça com amor. Versículo 15 diz: agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estefanas e as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Aqui, irmãos, é aquela coisa de honrar quem tem que ser honrado. E Paulo vai honrar aqui algumas pessoas. Essa pessoa Estefanas aqui, ele diz que é as primícias da Caia. A Caia é uma região onde Paulo pregou o Evangelho, e esse Estefanas e a sua família provavelmente foi as primeiras pessoas a ser convertidas nesse lugar. Então Paulo vai dar testemunho deles, dizendo que eles são as primícias da Caia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Ou seja, tem sido trabalhador na obra. Pessoa dedicada na obra significa pessoa que se doa para fazer a obra de Deus. Verso 16 diz: que também vos sujeiteis às tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Aqui, irmãos, é aquilo que eu falei. É valorizar qualquer pessoa. Só não precisa ter um título de pastor para você valorizar ele.
uma pessoa que você sabe que é uma pessoa serva de Deus, uma pessoa que é dedicada à obra de Deus, é dedicada aos irmãos, uma pessoa dessa merece a honra. E Paulo está dizendo, honrar esses irmãos, que também, ele diz aqui, que também vos sujeiteis aos tais. Sujeitar é atender, né? Se ele falar, você baixa a orelha, né? Uma coisa que a gente hoje em dia não vê muito, graças a Deus na nossa igreja não tem, não mesmo, a gente não vê isso aqui. Mas eu lembro que na época que eu era adolescente, né, no ministério que a gente congregava lá, que era um ministério grande, os jovens, misericórdia, eles não respeitavam os porteiros. Eles não, o pastor Geraldo sabe disso. Não respeitavam os cooperadores. Não é verdade? Era tido eles em pouca estima, ou em menos estima do que o pastor. Então Paulo está dizendo, não, uma pessoa que se dedica, é um homem de Deus, dedicado à obra, ele merece o quê? Merece que você o honre, o respeite, né? Então hoje, graças a Deus, na nossa igreja não tem. Glória a Deus, nossas crianças são uma bênção, nossos jovens são uma bênção, mas porque são ensinados, não? Eu acredito que tanto em casa como na igreja. Então nós não temos esses problemas. O versículo 17 diz: folgo, porém, com a vinda de Stefanas e de Fortunato e a de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Folgo aqui, irmãos, não é folgo, né? Eu fico feliz, eu fico tranquilo, porque agora, com a vinda desses três abençoados, e muito provavelmente, eles trouxeram a carta de Corinto para Paulo, e Paulo está respondendo a carta que eles trouxeram. Então eles trouxeram a carta, é mais ou menos aquilo que aconteceu na carta aos Filipenses, que Paulo estava preso, e, se eu não me engano, o nome do irmão era Epafrodito, trouxe as notícias para Paulo, ficou doente, e aí Paulo vai enviar ele de volta com a carta. Então existia muito isso, não tinha um WhatsApp, né, irmãos? Camarada, para ter uma informação, a pessoa tinha que ir lá pessoalmente, levar uma carta. Então, esses três irmãos aqui, muito provavelmente foi quem levou a carta, e que Paulo também provavelmente vai enviar eles de volta, levando essa carta para a igreja de Corinto. Amém? Que se chamam Stefano, Fortunato e Acaico. Né? Verso 18: porque recrearam o meu espírito e vosso, reconhecei, pois, os tais. Está vendo? Paulo sempre dando honra e dizendo: reconhecei eles, porque são servos de Deus e são dedicados à obra de Deus. E aqui recriar é assim, me alegrar, irmãos. Trouxeram aquilo que me faltava, as informações. Imagine, eu lembro quando eu morava lá nas pedras com a minha mãe às vezes recebia carta, né? Uma coisa tão estranha assim, hoje a gente vê, né? E eu lembro que quando a minha mãe recebia a carta, irmãos, era uma ansiedade, ficava aquela carta, aquela coisinha, lendo ali. Ai, fulano está bem. Ai, esse grande casou. Ah, meu Deus do céu, fulano está grávida. Numa carta, irmãos. E aí, agora, para dizer que está alegre, o que vai fazer? Escrever outra carta. Botar no correio e a pessoa esperar a notícia agora do lado de lá. Então é muito interessante isso, né? Eu acredito que era bom, irmãos. A vida deles eu acho que passava mais devagar que a nossa. A gente fica sabendo da notícia antes dela acontecer, não é mesmo? Não é verdade isso? Hoje em dia está assim. As pessoas estão dando previsão para amanhã. Já viram isso daí? Já perceberam isso? Ah, tal governo provavelmente vai fazer isso. Aí quando acontece, se acontece, ele volta. Lembra do vídeo que eu fiz? Que eu tinha dito que se acontecer, rapaz, é profeta mesmo, né? Por quê? Porque a coisa está tão rápida que as pessoas estão dando a notícia antes dela acontecer. Mas nesse tempo eu acho que era gostoso. Essa espera, sabendo que fulano enviou uma carta, né? Que vai chegar essa carta. Aí o carteiro está vindo lá na esquina e você está no portão esperando. Até vai um encontro do carteiro. O carteiro devia ser muito bem recebido nessa época. Hoje em dia é cachorro atrás e só o sangue, né? O carteiro hoje só leva pacote da Shopee e do Mercado Livre, né? E essas coisas. Glória a Deus. 19 diz assim: as igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Esse daqui também é um casal que ajudou muito Paulo. São pessoas que se dedicaram à obra e a casa deles viraram até uma igreja, né? E Paulo aqui está dizendo, eles também vos saudam, né?
todos os irmãos vos saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Né? A gente não faz isso, até hoje a gente sabe que tem igreja que faz, a igreja dos irmãos da congregação ainda faz isso. O que é ósculo santo, irmãos? É um beijo, né? No rosto. A gente não faz, graças a Deus. Né? Mas é bíblico, não podemos nem falar nada aqui. Pensando até a gente começar a fazer, o que vocês acham? É bíblico. Versículo 21 diz assim: saudação da minha própria mão, de Paulo. Significa que ele mesmo está escrevendo. Nem sempre Paulo escrevia a carta toda, irmãos, mas às vezes a saudação, sabe, para ficar uma coisa mais pessoal, estou escrevendo aqui. Ele diz aqui, saudação da minha própria mão. Não significa que ele escreveu toda a carta. Às vezes ele tinha ali alguém que ia escrevendo conforme ele ditava, né? Versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Aqui bem radical, né? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, numa tradução mais atual vai dizer assim, seja amaldiçoado. Então, é como se Paulo dissesse assim, os infiéis sejam amaldiçoados. Não sei porque ele disse isso, mas a verdade é que a Bíblia diz que aqueles que são do mundo jazem no maligno, então já estão mesmo, de certa forma, né? Mas nós oramos para que eles também façam parte do mesmo corpo que nós. Vamos? Maranata é aquela expressão que diz, ora vem Senhor Jesus, né? Esses dias, irmãos, eu estava tão angustiado, pensando em umas coisas, a gente sofre por antecipação, né? Na verdade. E aí passou na minha cabeça, eu falei, Senhor Jesus, volta para buscar a gente. Esse mundo está muito... Mas, irmãos, a gente fala Maranata, mas na mesma hora veio o pensamento, mas e meus irmãos? E os meus amigos que não... E aquelas pessoas que eu sei que vão... Então, irmãos, nós temos que sempre falar, Senhor Jesus, me dá graça. Me dá graça para suportar. Na hora que o Senhor quiser vir, o Senhor vai vir. Quem sou eu para dizer que o Senhor não vem? Mas é como se eu pedisse, se eu me busque agora, vir agora, é como se eu estivesse pensando somente em mim. E querendo ou não, a gente acaba sentindo essa dor, não é verdade? Porque a gente hoje, segundo a Bíblia mostra, parece que nós não vamos ter lembrança das dores deste mundo. Porém, eu estou pedindo nesse corpo ainda. Então tenho consciência de que se Jesus vier agora, uma grande multidão de pessoas vão perecer. Paulo, na carta, eu não me lembro se foi aos Filipenses também, mas ele diz, olha, eu na verdade, a minha vontade é estar com Cristo. Se eu não me engano, é Timóteo que ele fala isso. Minha vontade é estar com Cristo. Eu não lembro qual é a carta que ele disse. Mas eu também sei que vocês precisam. Então fico dividido em estar com Cristo e descansar disso tudo, mas fico dividido sabendo que vocês precisam. Você vê, irmãos? Quando nós estivermos com Cristo, não vamos só expressar essas coisas, mas ainda estamos em um corpo humano que sabemos, peraí, e meu filho, que não está servindo a Deus? E meu irmão, que não está servindo a Deus? E aquela pessoa que eu venho pregando para ele um tempo, parece até que está surgindo algum efeito, mas ainda não se converteu. Como é que vai ser? Então nós ficamos divididos, meus irmãos. Vamos ser realistas e sinceros? A vontade é que, maranata, eu não lembro mais desse mundo, quero ir embora. Aí a gente para e pensa um pouquinho e fala, mas e? Então, irmãos, a gente só vai deixar de ter esse sentimento quando realmente o Senhor vir nos buscar, ou individualmente, ou coletivamente. Mas a gente sabe que o sentimento de vontade de que Jesus venha buscar essa igreja, a gente sente. É inevitável. Quando dói mais, aquele dia que está doendo mais, a angústia está maior, é o dia que você fala, Senhor, vem logo. Não é mesmo? Eu acredito que não sei se só eu já fiz isso. Né? Não sei se você já fez isso. Mas quando a angústia está grande, o nosso desejo é que Jesus venha buscar logo a sua igreja. E aí depois a gente raciocina, porque nós estamos nesse corpo ainda, e pensamos naqueles que nós amamos, mas que não estão na mesma condição que nós, servindo a Deus. Né? Então nós devemos, eu acho que, acelerar esse processo e orar mais, para que Deus salve logo essa turma
E aí vai todo mundo, né? Para a glória de Deus. Versículo 22 diz assim: versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Versículo 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Amém? Então é uma carta mesmo. Uma carta com muitos assuntos. E no final termina com uma carta mesmo. Dando as últimas dedicatórias, falando as últimas coisas, as últimas informações e saudando os irmãos. Então a primeira carta aos Coríntios, irmãos, é uma carta muito importante para nós como igreja hoje. E eu acredito que foi muito importante para essa igreja aqui. Então, nós nunca tínhamos estudado a primeira carta e não estudamos a segunda. E ainda vamos ver o que Deus vai preparar para nós. Tá bom? A semana que vem, provavelmente, irmãos, nós estamos com uma lição da Escola Bíblica Dominical que estamos atrasados. Né? Nós tivemos um cancelamento, não me lembro por qual motivo, e nós estamos procurando seguir o cronograma da Escola Bíblica Dominical. E na semana que vem, provavelmente nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical. Não vai ser a primeira, vai ser a segunda, porque a primeira vai ser no domingo. Tá? Deixa eu ver aqui se a revista está aqui. Vamos. O título da revista é A Santíssima Trindade. Tá? É um assunto muito importante para entender e combater também alguns nossos ensinos que a gente sabe que existe, né? Hoje. Então, para os irmãos que querem aprender, venham no domingo, às 8 horas da manhã. Ó, a primeira é o Ministério da Santíssima Trindade. Vou fazer uma propaganda aqui, tá? Né? Deus Pai. Irmãos, tem gente que tem dificuldade de orar, porque ele não sabe para quem pede. Se para o Pai, se para o Pai em nome do Filho, e aí ele não sabe se pode envolver o Espírito Santo nisso, que fica na cabeça dele uma confusão. E isso é muito usado para aqueles que não acreditam na Trindade. Eles acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eles não acreditam que os três são um é três e três é um. E aí fica uma coisa difícil, irmãos, porque as pessoas ficam confusas. Então, se você quer aprender sobre esse assunto, venha. Aqui, ó, 3. O Pai enviou o Filho, e o Filho provavelmente vai ser a outra. A eternidade divina, eu achei que tinha sido o Espírito Santo. Deus Filho e o Espírito Santo vai ficar mais por último, provavelmente. Então, ó, bom, novinha. Essa está até chegando. Revista nova mesmo. Tá bom? Então os irmãos venham, quarta-feira também venham. E na outra quarta-feira a gente vai ver se vai iniciar um novo livro ou se o que Deus vai fazer. Tá bom? Então que Deus fale melhor o coração da igreja. E eu digo para os irmãos, leiamos os livros bíblicos. Tente pegar um livro bíblico e ler ele do começo ao fim, para você entender o contexto e o porquê que aquele escritor está escrevendo aquilo ali. Você cresce muito na fé e no conhecimento. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.